Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Epístola aos Pisões, também conhecida como Arte Poética, do poeta romano Quinto Horácio Flaco, que é aí um dos grandes textos a respeito da produção poética. É um poema, né? Ao mesmo tempo em que é uma carta, é uma epístola, é um poema, e é um poema metalinguístico aí. Uma das obras mais conhecidas da metapoética e uma das obras mais conhecidas a respeito da produção literária da Antiguidade Clássica, né? E que constitui aí um texto praticamente obrigatório para todos aqueles que pretendem conhecer um pouco a respeito dos estudos literários. Este vídeo faz parte do nosso projeto anual de introdução à teoria literária, projeto este que vimos desenvolvendo desde o mês de janeiro e que iremos até dezembro, trazendo em cada mês um tema. E desde já eu convido-os a se engajarem, a ajudarem este canal a crescer cada vez mais para que possamos alcançar mais pessoas, para que possamos continuar desenvolvendo este trabalho. Então, peço que você curta, que você comente, que você, se possível, compartilhe para que outras pessoas tenham acesso a esse material. E claro, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então, bora lá! Bom, e como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem se interessar por adquirir a obra, que vá lá no site da Amazon, que compre, e desta forma você vai estar destinando uma pequena porcentagem de sua compra, sem ter custo nenhum a mais por isso, para ajudar a manter este canal, tá? No caso eu vou deixar dois links. Eu vou deixar para este livro aqui, que é o que eu estou usando como base, porque une aqui os textos base da poética clássica, mas eu vou também deixar o link para a versão isolada, né, do Arte Poética de Horácio, versão esta que é em versos, porque esta tradução aqui do professor Jaime Bruna, ela é uma tradução em prosa, né? Uma característica do professor Jaime Bruna, que foi assim que ele fez, por exemplo, a tradução da Ilíada e da Odisseia para a editora Cultrix também, foi em prosa e não em verso. Para algumas pessoas é muito bom, porque tem gente que não gosta de ler em verso, né? Então para vocês eu indico sim comprar isso aqui, porque vocês vão estar adquirindo junto a Poética de Aristóteles e o Tratado do Sublime de Longino. E para quem faz questão de ter o texto em verso, numa edição bilíngue da editora Autêntica, eu também vou deixar o link aqui na descrição, tá? Bom, então a Epístola aos Pisões, que é o título, digamos, original do texto, é um poema do poeta romano. Na verdade ele não era cidadão romano, ele era ali do sul da Itália, mas enfim, viveu em Roma e tem toda uma influência sobre a cultura romana e a cultura clássica, né? O Horácio, ele era um poeta, tem sátiras, tem uma série de textos produzidos, e a arte poética é um dos textos em que ele fala sobre poesia, né? Sobre a arte de produzir textos poéticos. Porém, este é, sem sombra de dúvidas, o mais conhecido e é também aquele que apontam como definitivo, né? Por ser um texto que foi produzido já na fase final de sua vida, né? Nos últimos anos de sua vida, é um texto de alguém maduro que, enfim, por isso mesmo, pôde aí aprofundar em determinados temas, sintetizar melhor a sua ideia a respeito da produção poética, né? Então, por isso, esse texto tem tanta importância, né? Tanto faz você chamar de arte poética ou de Epístola aos Pisões, porque o título arte poética foi dado posteriormente, se eu não me engano, por Quintiliano, né? Mas, enfim, os dois títulos aí referem-se à mesma obra. É uma obra de metapoesia, né? Ou seja, uma poesia falando sobre a própria poesia, sobre a própria arte de produzir textos poéticos, né? Literatura, digamos, porque, afinal de contas, literatura naquela época era basicamente poesia, né? Liga-se aí a uma grande tradição. Não é único
a este texto, como eu já falei, a própria obra de Horácio tem outros episódios assim, mas ao longo de toda a história da literatura, poetas trataram sobre o ato mesmo de produzir poesia. Nós temos aí inúmeras artes poéticas, nós temos inúmeros livros, inúmeros tratados que surgiram da mão de poetas, né, poetas consagrados, que deixaram aí suas contribuições. E o nosso poeta aqui, no caso o Horácio, não é diferente, né? Ele também produziu seu texto visando a este fim. E ele dirige o seu texto aos Pisões, né, que era uma família tradicional romana ali, daí o título, né, Epístola aos Pisões, mais especificamente ao pai e a um dos filhos, né, e entende-se que este filho ele tinha o objetivo de tornar-se poeta. Então Horácio vai aí dar os seus conselhos para aqueles que pretendem se tornar poetas. Sua obra, portanto, é um ensinamento daquilo que deve ser adotado, dos procedimentos a serem realizados, das escolhas a serem feitas por todos aqueles que pretendem produzir poesia. Uma informação importante a respeito de Horácio é que ele era um epicurista, né? Ou seja, epicurismo vem de Epicuro, né? Epicuro de Samos, que foi um filósofo que viveu entre os anos 300 e 200 a.C. E ele tinha uma filosofia baseada em alguns princípios, né? Mas eu vou aqui pegar o primeiro princípio de sua filosofia. Aqui eu tenho novamente em mãos, já citei essa obra outras vezes, o Dicionário de Filosofia, do Nicola Baiano. É um livro muito bom, tá? Que para quem se aventura aí pelos estudos literários, ter muitas vezes uma obra filosófica, pelo menos um dicionário, ajuda muito a você entender certas questões, né? Que teoria literária e filosofia, por mais de um momento, se casam, se ajudam e se complementam, né? Bom, então ele diz aqui que a filosofia de Epicuro, ela tem algumas características, sendo a primeira o sensacionismo, princípio segundo o qual a sensação é o critério da verdade e do bem. Este último identificado, portanto, com o prazer. Vem daí, por exemplo, a ideia do carpe diem, né? Que foi, inclusive, esse termo foi firmado por Horácio, né, em um dos seus textos. E a ideia do carpe diem, ela é muitas vezes interpretada, devido a essa ligação com a questão do prazer, ao prazer desmedido, à liberdade sem limites, ao prazer sexual, a uma série de coisas, né? Na verdade, a ideia deste prazer que Horácio também utiliza aqui na sua epístola, ela está ligada muito mais a uma sublimação do espírito através da arte, né? E não é um prazer por si só, né? Tanto é que ele traz a ideia do doce e do útil, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que a obra literária ela encanta, ao mesmo tempo em que a obra literária ela eleva, a obra literária também para ele deveria ter um caráter útil. Então não é uma liberdade qualquer ligada à satisfação de prazeres, mas sim uma elevação do espírito por meio da arte. Como ficou claro aqui a partir das palavras de Abaiano, uma sensação que conduz à verdade e ao bem. Então essa ideia aí do doce e do útil está presente o tempo inteiro na obra de Horácio, né? Uma beleza que nunca é gratuita, tanto é que ele diz aqui a certa altura que não basta serem belos os poemas, têm de ser emocionantes, de conduzir os sentimentos do ouvinte aonde quiserem. Então, sempre tem algo que supera a beleza em si, que supera o prazer da contemplação do texto pura e simplesmente. Bom, e essas ideias de Horácio, elas estão aqui assentadas em uma série de conselhos que ele vai dando aos pisões, mas que servem aí para qualquer um que se interesse por conhecer aquilo que constitui um bom poema, né? E ele vai falar aí, por exemplo, da questão da unidade, né? É algo que fica bem presente, principalmente no começo do texto, o fato de ele chamar muito a atenção para a necessidade de uma unidade da obra.
Unidade esta que eu entendo como harmonia das partes daquele texto. É uma unidade que visa que uma parte não contradiga outra parte, ou que não desfaça o que outra parte vinha construindo, ou seja, todo um encadeamento que a obra vinha assumindo desde o começo, com a escolha do gênero, e a escolha do gênero, tratando-se aí, claro, de antiguidade clássica, né, em que os gêneros eles eram bem estanques, não havia essa liberdade de gêneros como nós temos hoje em dia. Então, ao se escolher um determinado gênero, você já escolhia ali o tom com o qual você desenvolveria o seu texto, né? Se um tom mais grave, se um tom mais jocoso, enfim. E isso aí deveria ser respeitado pelo poeta. Um texto que começasse de um jeito e terminasse em outro, enfim, já comprometeria aí a qualidade e, conforme ele diz aqui, levaria ao riso, né? E esses cuidados para unir a ideia que se pretende, a forma como essa ideia vai ser colocada ali dentro daquela obra, seja ela uma obra narrativa ou seja ela um teatro, né? Esse cuidado com unir os elementos de forma adequada é aí talvez para ele um dos principais requisitos de um bom poeta. Interessante a metáfora que ele faz aqui comparando com o ato de trabalhar a cerâmica, né? E ele diz: começou-se a fabricar uma ânfora, porque ao girar o torno do oleiro vai saindo um pote. Em suma, o que quer que se faça seja, pelo menos, simples, uno. Então essa ideia aí de unidade ela é extremamente presente nesta parte inicial da obra. Outra coisa interessante que ele coloca aqui é para você ter uma certa humildade, embora ele não use essas palavras, mas a gente depreende aí, você ter uma certa humildade de saber aquilo que você consegue tratar. E ele diz o seguinte: vocês que escrevem, tomem um tema adequado às suas forças, porque, obviamente, tratar de algo que você não conhece vai fazer com que você não consiga organizar bem as ideias, não ache o tom adequado, não ache o gênero adequado, enfim, você se perca totalmente ali na sua produção. Ponderem longamente o que seus ombros se recusem a carregar, o que aguentem. A quem domina o assunto escolhido não faltará eloquência nem lúcida ordenação. Então, se você conhece aquele tema do qual pretende tratar, será bem mais fácil escrever a respeito. Isso aí é um conselho que até hoje faz muito sentido, né? E ele segue aí tratando de questões como a métrica ideal para determinados gêneros, para determinado tom, né? Um tom mais grave, um tom mais triste, um tom mais heróico, e aí toda aquela questão da métrica e dos pés gregos, né? Que quem já estudou literatura clássica já viu, e que futuramente nós traremos aqui no canal, tá? É um tema um tanto mais complexo e que requer uma atenção especial, não apenas em um vídeo, mas em alguns, talvez um projeto futuro sobre isso, tá? É interessante que ele chama atenção para uma necessidade de o poeta conhecer o tema e as sensações dos personagens que quer expressar por dentro, né? Ou seja, vivenciar mesmo aquelas emoções para que ele consiga representá-las bem. E ele fala: a natureza molda-nos primeiramente por dentro para todas as vicissitudes. Ela nos alegra ou impele a cólera, ou prostra em terra agoniados ao peso da aflição. Depois é que interpreta pela linguagem as emoções da alma. Se a fala da personagem destoar de sua boa ou má fortuna, romperão em gargalhadas os romanos, cavaleiros ou peões. Então, se o tema que se está tratando ali é um tema triste, mas o personagem não consegue expressar essa tristeza e fala ali de um modo agitado, de um modo muitas vezes até ridículo, aquilo ali vai causar muito mais o riso do que a comoção. E aí vai entrar em confronto com aquilo que Aristóteles mesmo já colocara, né, a respeito do que deve ter uma tragédia e etc. Então vejam que o cuidado com a adequação ao gênero é muito presente. E aí você diz: Wesley, mas você selecionou aqui para o canal
durante todo este ano, que corresponde ao projeto de introdução à teoria literária aqui no canal, temas que são relevantes para o iniciante conhecer dentro dos estudos da literatura. Mas se hoje em dia os gêneros não são estanques, por que trazer este texto, se já não deve haver esta preocupação com uma adequação exata ao gênero? Bom, eu diria que muitas das ideias que Horácio traz aqui, se nós as adaptarmos, elas são extremamente atuais, né? A questão da unidade mesmo, de você não se perder ao longo do texto, de você não começar o texto falando de algo e do meio para o fim você mudar o tema. Eu não gostei do tema inicial e em vez de jogar fora o texto e começar de novo, você simplesmente mudar do nada. Isso aí é algo que, independentemente do tipo de gênero, você deve prestar atenção. A questão mesmo de se adequar às emoções que você quer passar, trazer isso para a linguagem, saber, e aí claro, né, quando você sente junto com o seu personagem, ou quando você, o eu lírico daquele poema, né, tratando aí de um romance ou da poesia, quando o eu lírico daquele poema traz sentimentos com os quais você compartilha, fica muito mais fácil você dar àquele personagem a fala adequada aos seus sentimentos e fica muito mais fácil você colocar naquele poema os sentimentos pretendidos, porque é algo natural, é algo que você conhece, você não vai fugir daquele tom. E isso é bem verdade. Se você quer tratar de um tema como a morte, por exemplo, num texto, se você não adequa suas palavras, os adjetivos de carga semântica negativa, triste e etc., se você não traz, por exemplo, substantivos de natureza muito mais abstrata do que concreta, né, que aí vão fazer pensar numa pós-morte, numa transcendência ou não, na ausência dela e assim por diante, se a linguagem não corresponde, como que aquele texto vai significar o que você pretende? Então, são conselhos que você, sabendo adaptar aos dias atuais, são perfeitamente possíveis. E essa noção dos clássicos, de um trabalho que vise produzir uma obra grandiosa, uma obra que eleve os sentimentos, que eleve a alma, que nos retire deste lugar comum, digamos, e nos alce a um lugar mais alto, ainda que naquele breve momento de leitura ou de contemplação da obra, isso é algo, para mim, fundamental dentro da boa literatura, né? Você percebe que os próprios bons autores, quando vão falar de sua produção, eles enfatizam esse cuidado deles. E isso já mostra que todos esses autores que nos encantam, que nos chamam a atenção, que nos emocionam tanto, eles estão, de uma forma ou de outra, seguindo alguns desses conselhos, ainda que muitas vezes sequer saibam ou sequer admitam, né? Agora é lógico, quando eu falo aqui de manter a unidade, que manter a unidade é importante até nos nossos dias, a gente tem que ter noção de que quando romper com algo que vinha sendo construído lá desde o começo, é importante para a riqueza que aquela obra quer passar, quando isso é fruto, claro, de uma utilização arquitetada, intencional e criativa, em que o autor foi feliz naquilo ali, isso produz boa obra, né? Personagens, por exemplo, hoje em dia podem ser esféricas, né? Trazendo aquela ideia lá de Foster, que eu até vou trazer aqui também quando estivermos falando sobre a ficção, né? A narrativa. Personagens, eles podem ser tanto planos quanto esféricos, né? Os esféricos, eles vão mudando ao longo da obra, né? Eles passam por uma transformação. E hoje em dia isso é possível e até torna uma obra mais rica do que puramente aquelas que têm personagens unicamente planos, né? Então é necessário que se tenha essa noção. Na parte final do texto ele vai falar daquilo que eu considero como outro ponto extremamente importante do poema, né, do texto, que é o cuidado com o texto que se irá publicar. Não sair publicando o texto assim que se conclui, não ter pressa, ter um cuidado em fazer, refazer, confrontar aquele texto em diferentes momentos, e daí ele também aconselha a deixar o texto guardado por um bom tempo,
para que você retorne futuramente, reescreva e, além disso tudo, também dar o seu texto à contemplação. Pedir para um crítico observar o seu texto, dar uma opinião, pedir para familiares, amigos lerem e dizer alguma coisa a respeito daquele texto, para que isso lhe ajude também a ter uma noção do caminho que você está tomando e fazer possíveis mudanças. Mas ele deixa isso bem claro, é necessário que você dê seu texto à contemplação, neste momento em que você ainda não o publicou, de pessoas que entendam de literatura, né? Pessoas que conheçam a literatura. Ele até fala aí, para você ter cuidado com os bajuladores, né? Os amigos que podem unicamente elogiar o seu texto por amizade, ou aqueles que estão interessados em alguma coisa, né? Ele fala aí dos poetas ricos que teriam bajuladores ao seu redor e que, enfim, elogiariam ali unicamente visando algo em troca, né? E isso é interessante. O fato de que muitas vezes mostramos nossos textos a amigos, a familiares, e todo mundo, até por medo de contrariar, vai dizer, tá uma maravilha, tá muito bom, e você acaba achando ali que é o maior escritor de todos, né? E muitas vezes, quando confrontado com um crítico, ele vai olhar e vai dizer, olha, isso aqui pode ser diferente, por que não fazer de outra forma aqui? Olha, isso aqui está vazio o significado, não é compreensível, você se perdeu nas suas ideias. E isso, quando é feito antes da publicação, é muito bom, né? Desde que você, claro, tenha humildade para reconhecer e para refazer o seu texto. O ruim é quando acontece depois de publicado, né? Ele vai falar que é necessário você guardar o texto por 8 anos. É um período aí que ele escolhe. Pode até ser muito para alguns, para outros pode até ser pouco, né? Tem realmente escritores que, se você deixar, eles passam ali décadas refazendo e reescrevendo seus textos. Então, é algo que vale a pena pelo menos alguns meses, né? Você deixar o seu texto ali, voltar futuramente, você mesmo vai ver com outros olhos, distanciado um pouco daquela sensação que o fez produzir. É um conselho fundamental. Sobre isso, ele tem um trecho aqui que eu acho interessantíssimo de ler para vocês. Se, porém, alguma vez vier a escrever algo, sujeite-o aos ouvidos do crítico Mécio, ele cita aí um crítico do seu tempo, aos de seu pai e aos meus, e retenha-o por 8 anos, guardando os pergaminhos. O que você não tiver publicado poderá ser destruído. A palavra lançada não sabe voltar atrás. Isso é uma grande verdade, né? Depois que você publicou, meu amigo, já era, né? Não tem mais como voltar atrás. Então é melhor que aguarde, é melhor que tenha paciência, embora nem sempre seja fácil, né? Ter a paciência necessária aí para esperar a publicação, mas é um conselho muito bacana. E sobre a importância do olhar crítico, ele tem uma passagem aqui que eu acho importantíssima e que eu vou ler para vocês. Um homem honesto e entendido criticará os versos sem arte, condenará os duros, traçará com o cálamo de través um sinal negro junto aos desgrenhados, cortará os ornamentos pretensiosos, obrigará a dar luz aos pouco claros, apontará as ambiguidades, marcará o que deva ser mudado. Virá um Aristarco e não dirá: por que hei eu de magoar um amigo por causa de uma ninharia? Tais ninharias levarão o autor a sérios dissabores, uma vez achincalhado e recebido desfavoravelmente. Então, é justamente isso, né? O olhar do crítico que não quer unicamente agradar, ele muitas vezes pode ser duro, ele pode trazer críticas que o autor talvez não esteja preparado para receber, se muito jovem, se muito deslumbrado ali com a sua produção. Ou muitas vezes, ainda que o autor aceite, mas que o façam até se sentir inferior, mas tantas críticas assim. Mas na verdade, a gente sabe que toda grande obra saiu de um processo de escrita e de reescrita intensa, de muito cuidado com as palavras, de muita escolha daquilo que vai ser colocado no texto.
E esse olhar do crítico que aponta o que não está bom, ele evitará aquele achincalhamento que ele fala aí, né? De contemplado por outros que não são nem um pouco seus amigos e que estão ali em busca de qualidade, ao verem, lançarão a obra fora e jamais quererão lê-la novamente, nem a indicarão. Então vejam aí que tem vários e vários conselhos importantes, conselhos valiosos a respeito da literatura. Os primeiros, ligados de um modo geral à literatura, serve para qualquer pessoa, inclusive para o estudioso de um modo geral da literatura, o estudante de literatura, para entender um pouco também do que esperar de um texto literário grandioso, né? Esperar uma unidade, esperar uma qualidade, esperar um texto que vise levar você a transcender puramente a leitura e a contemplação, mas que traga algo para você, que seja ao mesmo tempo doce e útil, né? Ou seja, que sirva de passatempo, que lhe encante, que lhe emocione, mas que também lhe traga um ensinamento, que lhe mostre um pouco, com outro olhar, a humanidade, a história, as relações humanas. Quantas vezes, né, a literatura nos foi útil, e aí muita gente critica essa história, né? Ah, não, mas não tem que ser útil, isso aí é querer didatizar. Como eu digo, sempre trazer, adaptando aos nossos dias, né? Você pode parar para pensar que grandes obras nos trouxeram ensinamento. Grandes obras nos fizeram ver a realidade de uma forma diferente, ver as relações humanas de forma diferente, ver o nosso comportamento, as nossas próprias angústias e sentimentos de forma diferente, nos trouxeram novas formas de olhar o mundo. E isso é muito importante. Está aí o caráter útil da boa literatura, da boa arte, né? Já a parte final, né, ligada aí, principalmente levando em conta que é um conselho para pessoas que querem produzir, liga-se muito aí com autores, né? Entra naquela história aí dos conselhos para escrita, né? Produção de texto, não especificamente relacionados à teoria da literatura de modo geral, mas à produção de obras, né? Mas que também são importantes e que certamente valem ser observados aí por todos que pretendem produzir literatura, que pretendem produzir arte de um modo geral. No nosso próximo vídeo, nós vamos trazer a questão do sublime, que é outro tema que eu acho interessantíssimo dentro da teoria da literatura, né, dentro dos estudos literários, a partir de outra obra deste livro, que é o Tratado do Sublime de Longino. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de se engajar, curtindo, comentando, enfim, se engajando no vídeo, porque a participação de vocês é fundamental, tá? Eu agradeço muito a audiência e até o próximo vídeo.